Oi, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre o período composto por coordenação. Bom, um nome grande, um assunto complexo. Vamos lembrar o que é um período composto antes de entrar nesse universo da coordenação, né? Um período é um conjunto de orações. Oração é uma sentença que gira em torno de um verbo. Então, o período composto é um período formado por mais de uma oração. O que marca o fim de um período é o ponto. Então, quando a gente faz uma análise de um período composto, a gente vai perceber que vai haver mais de uma oração, diferente do período simples, que só possui uma oração. A partir do momento que você começa o estudo com os períodos compostos, o estudo dos períodos compostos, você percebe que há uma característica dos períodos compostos por coordenação ou por subordinação. Hoje a gente vai falar dos períodos compostos por coordenação, ok? Você encontra no livro, encontra na gramática dessa forma, período composto por coordenação. Bom, temos aqui um indicativo de liberdade, né? A palavra free, que em inglês significa livre, para trazer exatamente a ideia do que significa uma oração coordenada. Uma oração coordenada é uma oração sintaticamente independente da outra. Então, associe sempre, utilize como sinônimo, como referência nos seus estudos, a ideia de que uma oração coordenada é uma oração independente, ou seja, ela não depende de outra para sobreviver dentro do período. E por que a gente relaciona, então, essas orações? Por que é um período composto, já que elas são independentes e, pela lógica, não precisariam de nenhuma outra? Por uma questão autoral, por uma questão estilística, por uma questão de coesão, ou seja, por uma necessidade de você propor relações dentro do seu texto para que ele fique mais coeso, as conexões entre as partes do seu texto aconteçam de uma forma mais adequada. Para isso, a gente vai fazer uso de alguns conectivos, alguns sinais, alguns elementos, algumas conjunções, pronomes, para estabelecer essa relação. No caso das orações coordenadas, nós vamos usar as conjunções coordenativas. Então, lembra sempre que as orações coordenadas são independentes do ponto de vista sintático, ok? Uma não depende da outra. Essa ideia de liberdade vai te ajudar a diferenciar futuramente a oração coordenada da oração subordinada. Bom, a primeira divisão que a gente estabelece nas orações coordenadas é a divisão entre orações coordenadas sindéticas e assindéticas. As coordenadas sindéticas são introduzidas por meio de conjunção. Essas conjunções coordenativas, que já nós vamos ver nos exemplos. As orações coordenadas assindéticas, essas não são introduzidas por conclusão, são sintaticamente independentes e podem ser relacionadas por meio de outros recursos, tais como recursos de pontuação. Quer ver um exemplo? Vou e volto já. Esse é um período composto porque tem duas orações. A gente conta a quantidade de orações pela quantidade de verbos ou locuções verbais. Vou é uma oração, volto já é outra. A relação entre essas duas orações foi estabelecida por meio da conjunção e, que tem valor aditivo. Vou e volto já. Nesse caso, é um caso de oração coordenada sindética. Essa relação foi estabelecida por meio de uma conjunção. Perceba, a ideia de vou e a ideia de volto já, ambas são ideias sintaticamente independentes. Mas quando eu proponho essa relação, eu torno esse período um período composto. Vou e volto já. Uma ideia se relaciona com a outra. No exemplo de baixo, chegamos, conversamos, dormimos. Bom, nós temos aí três verbos, ok? Nós temos três orações que são relacionadas apenas por meio dos sinais de pontuação, ou seja, eu não utilizei nenhuma conjunção. Nesse caso, eu chamo essa oração coordenada, que não precisa da conjunção, de oração coordenada assindética, ou seja, não há necessidade de conjunção. Essa marcação muitas vezes vai acontecer por meio dos sinais de pontuação. Ok? Essa é a primeira grande distinção entre as orações sindéticas e as assindéticas. Como as sindéticas contam com elementos coesivos, com conectivos, que são as conjunções coordenativas, a gente precisa fazer um estudo mais aprofundado sobre essa categoria. As sindéticas são divididas em 5
grupos. Cada um desses grupos apresentando uma ideia central. As sindéticas aditivas, como o próprio nome já sugere, dão uma ideia de adição. A mais clássica conjunção coordenativa de valor aditivo é a conjunção e. Nesse exemplo, vou e volto já. É um exemplo de conjunção de valor aditivo. Muitas vezes você vai ser solicitado a reconhecer as relações de sentido que são estabelecidas por meio das conjunções. Então, nesse caso, a gente diz que é uma relação de adição. Um outro tipo de coordenada sindética é a coordenada alternativa. Essas coordenadas, elas mostram para a gente que é possível estabelecer uma relação de alternância, de alternativa entre as orações. Ou eu vou ao parque, ou eu vou ao show. Num exemplo como esse, eu tenho duas possibilidades, duas alternativas apresentadas e introduzidas pelo uso do ou. Nesse caso, o marcador coesivo que indica alternativa. Essas são bem fáceis de serem reconhecidas por conta desse uso duplo de ou, ora. Outro tipo de coordenada muito comum é a coordenada de valor explicativo. Lembrando sempre que a gente está falando do grupo das sindéticas, porque as assindéticas não são subdivididas, já que elas não têm propriedades, elas não têm uso do conectivo, da conjunção. A gente está falando apenas das sindéticas, porque são elas que são introduzidas por conjunções. No caso das explicativas, são aquelas conjunções que indicam explicação, tal como porquê, tal como pois. Então, são orações que indicam, uma em relação à outra, uma ideia de explicação. Ela é introduzida por uma conjunção explicativa. As orações de valor conclusivo, como o próprio nome sugere, são muito úteis na hora de concluir um texto, concluir uma ideia, concluir um parágrafo, porque são essas as conjunções que vão estabelecer uma relação de sentido e de conclusão, tal como a conjunção logo, muito comum na conclusão de um texto, muito comum na conclusão de uma ideia. Outro tipo de sindética comum, extremamente comum, é a sindética de valor adversativo. As conjunções de valor adversativo, que introduzem orações coordenadas sindéticas adversativas, às vezes a classificação vai dar um nó na cabeça, né? Mas é isso mesmo, é uma oração coordenada sindética adversativa. Coordenada porque é independente, sindética porque precisa da conjunção e adversativa porque apresenta uma ideia de adversidade, de oposição. A mais famosa de todas, a conjunção mas. Vou ao shopping, mas não pretendo demorar. Então essas ideias apresentam ideias opostas, ideias contraditórias e são introduzidas pela conjunção mas. Essa é a divisão clássica das orações coordenadas. Às vezes, uma conjunção de valor aditivo pode ter valor adversativo. Quando eu digo, por exemplo, estudei e não passei. Se eu substituir esse i pela conjunção mas, você vai perceber que a ideia que se estabelece aí é uma ideia também de oposição. Isso porque muitas vezes a gente utiliza os recursos da língua de maneiras variadas e é importante que você observe, não apenas decore a conjunção, mas a função que essa conjunção exerce dentro de uma oração. Vamos analisar alguns exemplos. Não só os familiares, como também os amigos são importantes. Nesse caso aqui, eu tenho uma construção que une não só, como também, essa construção tem valor aditivo. Para você não achar que o aditivo é só a conjunção e, ok? Que é a mais clássica do vou e volto já. Não. Eu tenho uma ideia de associação, uma ideia de adição aqui, ó, tanto os familiares quanto os amigos. Eu poderia dizer que os familiares e os amigos são importantes. Então, o valor dessa conjunção aqui, dessa construção do não só, como também, essas locuções conjuntivas nos auxiliam a construir uma relação de adição entre as duas orações, ok? Perceba que a gente consegue fazer isso não só com uma conjunção e. Aqui no segundo exemplo, a gente tem o uso da conjunção porém, que é uma indicação de adversidade, de oposição. Para você não achar também que é só o mas, né? Haverá réplica no debate, porém não será em todos os blocos. Olha, sabemos de uma ideia, de que vai haver réplica, porém, mas não será em todos os blocos. Então, essa é uma oração coordenada, sindética, adversativa. Não vai mudar muito, né, de coordenada para sindética. Então, a gente sabe que é coordenada e é sindética por conta da conjunção. Então, o que varia mesmo
são essas 5 classificações, ok? Para você não achar que sempre vai ter que fazer uma classificação difícil, não. O grupo das coordenadas apresenta essa subdivisão e depois a gente foca mesmo nas sindéticas, como a gente está fazendo agora nos exemplos. Olha um exemplo de sindética alternativa. Ora reclama, ora debocha. Não há jeito para ficar satisfeito. Bom, há alternâncias aqui. Uma hora a pessoa reclama, uma hora a pessoa debocha. Essa relação de alternância é marcada por meio do uso do ora, ora. A gente pode usar também para alternativo ou, muito comum também. Vamos ver agora um exemplo de oração com indicação de explicação. Gostamos do cursinho, pois os professores são ótimos. Nesse caso, a conjunção pois estabelece uma relação de explicação, ou seja, por que a gente gosta do cursinho? Porque os professores são ótimos. Então, nesse caso, a gente chama essa oração de coordenada sindética explicativa. Aqui no final, a gente tem um outro exemplo agora de um uso de conjunção de valor conclusivo. Lembra que a conclusiva é uma das categorias das orações sindéticas. Há pouco tempo para a conclusão, portanto, não demore. Esse portanto aqui, tal como o logo, é utilizado com valor conclusivo. Perceba que a gente estabelece a relação, mas que as orações são sintaticamente independentes. Não demore. Há pouco tempo para a conclusão. Uma não depende da outra, mas essa relação pode ser estabelecida e, quando estabelecida, ela é marcada por meio do uso de conjunções, tal como nos outros exemplos. A réplica não será em todos os blocos, haverá réplica no debate, ou seja, essas orações são sintaticamente independentes, mas por uma questão de necessidade de coesão, de estilo, de construção textual, elas ganham a complementação e a possibilidade de serem associadas por meio dessas conjunções que indicam adição, alternativa, explicação, conclusão ou adversidade, ok? Então, a partir de agora, quando você ouvir falar em orações coordenadas, lembra de orações independentes, que podem ser classificadas em 2 grupos, e que um desses grupos, o grupo das sindéticas, tem 5 subdivisões, ok? Estude os exemplos, estude o uso desses conectivos, que você vai conseguir tirar de letra a aplicação desse assunto. Muito obrigado!